Boa tarde a todos. Primeiramente, eu cumprimento a todos os presentes, em especial aqueles que vão apresentar os seus trabalhos hoje, trabalhos que foram selecionados, comunicações científicas que foram destacadas, então eu cumprimento a todos. O professor Rodolfo Chaves, logo, se juntará a nós, ele está com probleminha de conexão, mas nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Esse grupo é um grupo de direito privado, mas, até por razões de facilitar o nosso trabalho, alguns outros temas foram agregados ao nosso grupo, alguns temas relativos a direito do trabalho, entre outros. Então, nós vamos começar, vou pela ordem da lista mesmo, acho que nem é alfabética mais, ou é? Não, acho que é sim. E nós vamos começar por ela. E vocês terão de 5 a 10 minutos para fazer a apresentação. Se o trabalho foi realizado em dupla e vocês forem dividir o tempo, não há problema nenhum, né? E depois disso, nós faremos algumas considerações a respeito dos temas expostos. Então, para o José Carlos, para o Neto, né, Neto? Prazer em revê-lo! E para o Márcio Gavaldão, professor Márcio. Prezados, meus mais sinceros cumprimentos. Antes de iniciar, informo que todos estão me ouvindo? Sim. Informo que o professor Márcio não está presente, pois ele está dando aula hoje, mas me incumbiu aqui na missão de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, eu agradeço ao professor pela parceria, Márcio Gavaldão, mas também quero deixar aqui registrado agradecimento ao Centro de Ensino do Estado de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino, que ontem completou 71 anos. Quero também agradecer as pessoas de nosso gestor administrativo, Dr. Flávio Toledo, a nossa diretora-geral e reitora, doutora Roberta, e ao nosso coordenador de curso de Direito, pós-doutor Luiz Nunes Pegoraro. Também aos demais mestres da nossa casa, também aos mestres da Universidade de Guadalajara, na pessoa de seu reitor geral, Ricardo Villanova Lonelli, bem como a Universidade Autônoma de Nova Leão. Bom, nosso trabalho tem como objetivo demonstrar a inconstitucionalidade do artigo 64, inciso 4, revogado pela DIN 5.543, e os seus demais incisos 1, 2 e 3, ainda em vigor, da portaria de número 158 de 2016 do Ministério da Saúde, que tem por finalidade definir o regulamento técnico de procedimentos homoterápicos no Brasil. O artigo 64 da portaria considera inapto, mesmo que de forma temporária, por um período de 12 meses, o candidato à doação de sangue que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas, ou seus respectivos parceiros sexuais que tenham feito sexo com uma ou mais pessoas, ocasionais ou desconhecidas, ou seus respectivos parceiros sexuais, que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros sexuais. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes, inciso 4. E tenha tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite B, hepatite C ou outra infecção de transmissão sexual e sanguínea, que tenha vivido situação de encarceramento ou de confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas durante os últimos 12 meses, ou os parceiros sexuais dessas pessoas que tenham feito piercing, tatuagem ou maquiagem definitiva sem condições de avaliação quanto à segurança do procedimento ali realizado, que seja parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal substitutiva e de pacientes com história de transfusões de componentes sanguíneos ou derivados e que tiveram acidente com material biológico ou, em consequência, apresentaram contato com mucosa ou pele na íntegra com o referido material biológico. Bom, dito isso, a letra da lei,
devemos dizer que, consagrado pelo artigo 1º, inciso 3º de nossa Constituição da República, a dignidade do ser humano, ela se revela, entre outras perspectivas, na capacidade da autodeterminação da vontade, a qual é componente da liberdade humana, considerado, então, uma meta-norma. A dignidade humana é o próprio fundamento ético do direito. Então, a dignidade humana, ela tem um valor máximo no sistema jurídico, permitindo a realização plena da pessoa nos diversos espaços existentes ou em quaisquer cosmos contratuais. Então, o artigo 64, inciso 4 da Portaria 158 de 2016, além de violar a autodeterminação, ou seja, a possibilidade da pessoa se determinar conforme sua vontade sob o olhar legal da atualidade, configuraria também um crime de homofobia equiparado ao racismo. Constituinte originário, fundado na metanorma da dignidade do ser humano, dedicou-se especificamente à erradicação de práticas discriminatórias, no seu artigo 5º, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação como objetivo fundamental da República, esculpidos no artigo 3º, inciso 4. Além disso, conferiu à lei a função de punir discriminações atentatórias de direitos e liberdades fundamentadas no artigo 5º, inciso 41, e definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível, o que na atualidade é equiparado à conduta da prática da homofobia. Portanto, a portaria de número 158 de 2016, ela é discriminatória em seu artigo 64, inciso 4, que foi revogada pela DIN 5.543, mas também os seus incisos 1, 2 e 3, que ainda estão vigentes, da mesma forma, mostram-se inconstitucionais, uma vez que tal proibição decorrente da prática mencionada da redação não apresenta risco à saúde pública face à efetividade de exames sanguíneos que são minuciosos na detecção das doenças, que são em uma janela não compatível com a suspensão de 12 meses. Nossa pesquisa entende que uma janela de 30 dias para a detecção dessas doenças seria o mais viável, e não a desconexa proibição de 12 meses. Ademais, a manutenção nos sites governamentais do artigo 64, inciso 4, sem a menção de sua revogação, também fere os direitos fundamentais e sociais das minorias, no caso, o LGBTQIA+, pela proibição da doação de sangue e dos seus subprodutos, bem como a não revogação legal dos demais incisos mencionados no enfoque da extensividade da interpretação do julgado. Não se pode considerar pela legislação nacional um fato suspensivo ao direito de doar sangue e os seus subprodutos numa correspondência de suspensão de 12 meses, visto que hoje a medicina é capaz de aferir com precisão a existência ou não dessas doenças. Os fatos clínicos da saúde impeditivos da doação, numa janela de tempo que defendemos, novamente, ser de 30 dias, e não 12 meses, pois o avanço da sociedade médica é evidente. E essa suspensão de 12 meses, ela reforça um estigma que viola os direitos fundamentais e sociais dos grupos minoritários no Brasil. Então, 2 grupos minoritários são atingidos: os pacientes que necessitam do sangue e os subprodutos dele, e os doadores enquadrados nesses incisos que não são portadores de doenças impeditivas. Inicialmente, o diagnóstico da infecção por HIV realizava-se por imunoensaios chamados da primeira geração. Nesta janela, a imunologia da detecção era de 6 a 8 semanas. Com a implementação do teste do ácido nucleico, com sigla conhecida como NAT, nos bancos de sangue do nosso país, tanto para detectar o HIV quanto o HCV e o HBV, que são os vírus responsáveis pela transmissão da hepatite C e da hepatite B, houve uma significativa redução da janela imunológica, para apenas 12 dias para o HCV e 10 dias para o HIV.
sendo, então, o prazo de 30 dias suspensivo apenas medida preservadora de uma janela dobrada da janela prescrita pela medicina atual, não compatível com uma janela atual de 12 meses para os incisos ainda vigentes. O direito à saúde ele é um direito social. Revogar de maneira formal uma legislação online, onde permanece o artigo revogado, no caso 64, inciso 4 da portaria 151/2016, é medida mais do que necessária para preservar os direitos fundamentais dos LGBTQIA+, fomentando na quebra do estigma a eles associados nos anos 90 e que até hoje perduram, visto frases atuais do nosso maior líder da nação. O desconhecimento, o preconceito ainda é grande. A alteração também de uma janela de 12 meses nos demais incisos, visto os quadros clínicos de constatação de atos impeditivos mediante doença e não prática, de certas escolhas preservadas e protegidas pela nossa Constituição Cidadã, é aumentar o número da doação e, além de preservar a minoria tão atacada, no caso os LGBTQIA+, é preservar outra minoria também muito esquecida no nosso Brasil, que são os pacientes que necessitam de sangue dos seus subprodutos, traduzindo-se em uma forma de tornarmos mais efetivos os direitos sociais previstos em nossa Carta Magna. Parabéns, Neto. Professor Márcio adentrou aí, gostaria de falar alguma coisa, professor Márcio? Professor Roberto, muito obrigado aí por conceder a palavra. Quero dar parabéns para o Neto, ele é assim, viciado em pesquisa, faz muito bom tê-lo como companheiro de artigo, e eu estou tão meio corrido porque eu tenho aulas às 19 horas agora e faltam 3 minutos para chegar na faculdade. Então, peço licença, professora. Mas acho que nós vamos começar mais tarde, o Márcio, por causa dos eventos. Né? Eu quero agradecer a instituição por propiciar esse momento para a gente, um momento internacional. Vivemos há pouco o Congresso Brasil-Portugal e agora o Brasil-México. A faculdade está de parabéns, a nossa reitora, Roberta, né? De parabéns por promover todos esses eventos para a gente. E é gostoso a gente ver os nossos alunos, mesmo que de forma remota, né? Todos imbuídos na pesquisa, todos debruçados sobre os livros, mesmo que de forma remota, e são todas pesquisas de qualidade, pesquisas excelentes, pesquisas que vão fazer a diferença aí na vida de outras pessoas. Obrigado, professora Roberta. Neto, obrigado pela parceria, obrigado a todos os presentes, eu estou indo para a faculdade. Neto, antes de eu começar a falar a respeito do seu trabalho, eu vejo que o doutor Rodolfo, José Rodolfo Chaves, está aqui linkado, mas eu não vejo o microfone. Professor, o senhor consegue se comunicar com a gente? Professor? Ele está aparecendo que seria o professor do México, mas ele não... Mandei até mensagem. Professor Rodolfo? Bom, então vamos lá. Neto, parabéns pela sua explanação, pela sua exposição, e eu peço uma parte para subjetivar um pouquinho o momento, dizer você que eu sinto muita falta das suas intervenções nas aulas de biodireito. Viu? Ontem mesmo eu comentei com o Vinícius, que é aquele aluno do doutorado que me acompanha, e né, Vinícius, e nós chegamos a comentar, né, que como você era ativo, você era participativo. E hoje eu encontro você, então eu tenho que dizer a você assim, que você tenha muita saúde, né? Assim, quando a gente fala de uma pessoa, a pessoa aparece, tem que falar isso. Parabéns pela sua pesquisa. De fato, eu concordo com você, o controle da rigidez do sangue, ele é possível. Então, o que eu gostaria de acrescentar para você? Eu tenho, sempre que eu vejo uma determinada situação, eu fico me questionando se isso é preconceito, se isso é racismo ou se isso é discriminação.
Então, quando a gente vê essa sua colocação de que a medicina da época da portaria, ela precisava desse tempo, talvez, para detectar determinadas doenças, e hoje não mais, eu não vejo mais a figura da discriminação. Eu vejo a figura do preconceito. Por quê? Porque o preconceito, ele não tem fundamento científico. A discriminação é ação. Então, hoje, o prazo de 12 meses está muito mais fundado num preconceito que se perpetuou, né, do que é uma discriminação propriamente dita. E essa diferença, né, do preconceito, do racismo, da discriminação, eu aprendi numa palestra, ouvi uma médica negra que ela estava dizendo o que era tudo isso, né, explicando para a gente de uma forma bem clara o que era tudo isso. Então, minha contribuição para o seu trabalho é que talvez você traga justamente isso, que até determinado período nós poderíamos falar que havia uma discriminação. Depois, essa perpetuação ainda da eficácia dessa resolução, dessa portaria, eu estou com resolução, por culpa do Vinícius, que a gente falou de resolução ontem, da portaria, nós estaríamos, na verdade, diante agora de uma situação já preconceituosa, né? Essa inércia de alteração, essa inércia de revogação, parece que nos está perpetuando uma situação que já beira o preconceito, né? Então, é uma sugestão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O tema excelente, espetacular. Aliás, todos, né? Não tivemos um aqui que a gente não ficou instigado. Vem aqui fazer alguma colocação? Neto, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Quero agradecer, professora, pelo carinho da lembrança. Fico feliz porque eu acabo me empolgando nas aulas online, então acabo falando muito, eu realmente gosto e quero aqui reafirmar um agradecimento que praticamente todas as aulas eu me fui fazendo, e é agradecer a instituição na questão de que nós não perdemos, no pior momento em que o Brasil viveu, né, no último século, nós tivemos apenas uma paralisação de 3 dias e todo o suporte foi nos dado. Eu sou aluno da graduação do curso de Direito, estou no 5º ano, finalizando o curso, e sou muito grato, porque em nenhum momento nos houve falta de aporte pedagógico, emocional, o carinho que os mestres, eu comentava com muitos que mesmo distantes, estávamos juntos. Então, quero aqui mais uma vez deixar registrado esse agradecimento, porque completando 71 anos, com as atividades sem ter parado um minuto. Então, assim, é muito orgulho e agradeço também pela oportunidade, é enriquecedor e, com certeza, agradeço também ao professor Márcio, que sempre me apoia, e assumo o compromisso de atentar as observações e realizar um trabalho ainda melhor. Muito obrigado, gratidão. Parabéns, viu, Neto? Parabéns mesmo. Muito bom reencontrá-lo aqui, falando disso de uma maneira tão clara e destacando a importância do tema, que é importante mesmo. Nós precisamos falar dessas coisas, né? Os assuntos de todas as apresentações de hoje me lembraram essa frase: nós precisamos falar sobre isso. E nós estamos aqui falando, dentro da academia. Isso é importante. Parabéns. Tinham muita propriedade no que estavam falando, demonstraram ser pesquisadores de verdade, conhecedores do tema. Nós tivemos aqui alunos acompanhados de professores, alunos que enfrentaram o tema sozinho, cada um dentro da sua conquista. Então, eu desejo a vocês sucesso na carreira acadêmica, na carreira profissional, que vocês continuem na pesquisa, porque vocês são pesquisadores, mesmo pesquisadores natos. Para estar aqui, além de tudo, a gente tem que ter coragem, e vocês tiveram, né? Vocês tiveram, e eu transbordo de orgulho. Não posso deixar de falar isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, mais uma vez, eu agradeço vocês. Amanhã nós vamos continuar ainda com o nosso 5º encontro. Amanhã nós vamos ter 2 professores ainda mexicanos,
professora Eliana Neme, professor Jorge Tomelin, que são professores da casa, para fechar o nosso encontro sobre as minorias e esse debate tão importante, né, das garantias dos direitos sociais e direitos fundamentais. Muito obrigada pela presença de vocês. Viu? Roberta. Pois não. Vinícius. Diga, Vinícius. Posso falar rapidinho? Claro. Licença. Peço licença para falar aqui brevemente. Não tenho hoje o trabalho a apresentar, mas eu acho que eu saio muito feliz desse encontro que a gente está tendo a oportunidade de participar hoje à noite. E eu queria, claro que talvez não me conheçam, eu sou orientando da professora Roberta no doutorado, e eu queria apenas deixar para vocês uma mensagem de motivação, para que vocês continuem perseverando, porque a gente, de fato, foi brindado aqui com muita reflexão positiva e que, em muito, pode contribuir não apenas para o campo do direito, mas também para o campo social, que a gente tanto clama e a gente tanto pede que a gente quer mudança, mas não adianta a gente ser e querer a mudança se a gente não fizer nada. Então, aqui eu acho que foi, de fato, aí, algo que nos faz, talvez, imaginarmos que existem sementes aqui que já estão germinando e que em breve irão gerar muitos bons frutos. Zé Carlos, o que a Roberta falou, eu confirmo tudo do que ela disse, porque, de fato, nós conversamos ontem. E eu acho importante quando a gente tem essa menção, porque, da mesma forma que vimos você aqui, imagino eu, no final do curso, a gente também viu alunos que estão ou iniciando o curso, ou estão, às vezes, já estão em fase avançada aí dos estudos, e todos eles numa mesma linha e no mesmo propósito, que é acreditar, de fato, naquilo que nós, enquanto educadores que somos, eu não sou do estado de São Paulo, eu sou do estado de Minas Gerais, sou professor na minha cidade, nós precisamos cada vez mais acreditar nesse poder transformador que a educação pode nos ter. E vocês também sintam-se muito privilegiados, porque é um preceito constitucional que uma instituição de ensino ela tenha a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E a IT, que celebrou seus 71 anos na data de ontem, faz exatamente esse preceito lá do artigo 207, caput da Constituição Federal acontecer. Então, eu parabenizo a todos vocês e continuem a gerar frutos. Eu acho que é isso que a nossa sociedade cada vez mais precisa, e vocês hoje aqui deram mostra que isso é possível de acontecer. Desculpe, professora Roberta, mas eu não podia deixar de falar, porque na condição tem hora que a gente se coloca como solitário na pesquisa. Eu acho muito importante enaltecer, e vi um sentimento de gratidão muito grande, especialmente do Zé Carlos, e eu falei, não, eu acho que eu tenho que falar. E do direito a gente gosta de falar. Sangue italiano que corre na minha veia fala mais ainda. Então, assim, eu acho que eu tinha que manifestar, então peço desculpas aí por essa quebra de protocolo, mas parabenizo a todos pelo evento, está sendo fantástico. Obrigada, Vinícius, foi ótima a sua intervenção. Então, me despeço de todos, muito obrigado, sintam-se abraçados, sintam-se parabenizados, parabéns, viu? Boa noite para vocês.